Olá, meus amigos do mercado imobiliário. Sou Daniel Simões, da J. Simões, e estamos agora iniciando a nossa segunda temporada do J Smartcast, o podcast das novas ideias. E estamos recebendo aqui uma pessoa que eu conheço há bastante tempo para falar sobre a operação de short stay, ou seja, a alocação por temporada, né, de apartamentos compactos, grandes. Temos aí bastante coisa para falar. Estou recebendo aqui Samuel Gondim, da Carpe Diem, nossa grande parceira, que já vem aí fazendo um trabalho incrível. Samuel, um prazer receber você aqui na nossa segunda temporada. Obrigado, meu amigo. Fico muito feliz de estar aqui colaborando com o crescimento desse mercado que veio para ficar, ajudando a construtora, incorporadora parceira, como é a J. Simões para a gente, a desenvolver um pouco mais isso aí e levar para o comprador a tranquilidade de faturar, fazendo com que aquele empreendimento que de fato tem uma natureza de investimento, ele se concretize como um investimento saudável, de rentabilidade para aquele investidor sem dor de cabeça. Show de bola. Samuel, antes da gente falar um pouquinho da operação, eu queria que tu falasse um pouquinho de você. De onde é que surgiu o Samuel? Como é que o Samuel foi parar nesse mercado de short stay? De onde é que surgiu a ideia? Me conta um pouquinho mais da tua história. Vamos lá. Então, hoje a nossa sede, a sede da empresa é em Natal. A gente começou a nossa operação em Natal. Eu sou engenheiro, sou formado em engenharia de produção, mas sempre fui muito ávido a olhar negócio, tecnologia, novidades. Sempre imaginei que as tendências podem até começar em outros estados, outros países, mas a gente tem que antecipar essas tendências. E foi exatamente assim que a Carpe Diem nasceu. A gente viu o que estava acontecendo no mercado americano, os incorporadores, construtores lançando muita casa em condomínio fechado naquela região de Orlando, Kissimmee, Aquelas vacations homes, aquelas né? casas de Já fiquei vacation lá. mesmo, aquilo lá que é tudo feito para locação. E aí o construtor vendia aquela casa e o corretor já atravessava com o comprador para outra rua em frente à administradora de imóveis. Então era praticamente uma venda ali junta, porque precisava, o investidor precisa de uma administradora. Então a gente antecipou essa tendência em 2018, a gente tropicalizou um pouquinho do que a gente estava vendo lá fora. A gente foi ver também, foi para Lisboa, vi o que estavam fazendo na Europa, como é que funcionava o mercado de short term rental lá, e a gente trouxe isso para o Brasil com algumas nuances, porque tem que se adequar ao mercado brasileiro. Então foi assim, a gente viu tendência fora e antecipou para cá. E isso é interessante você falar, eu não sabia desse fato. Eu já fiquei em vacation home lá várias vezes, inclusive. A gente vê, inclusive, muito brasileiro comprando esse tipo de casa, até para dolarizar patrimônio, etc. E eu percebo que isso é um mercado hoje que é um mercado que hoje não existe dúvidas, né? Ninguém questiona o que é vacation home, como é que é a viabilidade econômico-financeira disso. Isso acabou se tornando um mercado, eu diria até um mercado primário, né? Porque as pessoas deixaram de ter a propriedade da casa. Eu digo que minha família já teve uma casa, né, em Orlando, e hoje a gente fez a despropriedade. A gente hoje vendeu essa casa lá na época da pandemia, né, e hoje somos adeptos do short rental. E todo ano a gente, acho que a gente vai, acho que o terceiro ou quarto ano, que a gente aluga a mesma casa para ir todo mundo junto. E hoje eu posso dizer assim que a gente é bem feliz como clientes desse tipo de operação. Perfeito. Esse modelo de short term, ele veio para ficar. E no Nordeste também, a gente conta com algumas grandes vantagens em relação a outras regiões do país. Por quê? O turismo é muito forte e a gente tem também que para o mesmo produto que atende o turista, também atende o business. Então, as cidades aí, o cara tá vindo para Fortaleza, ele tem uma opção de ficar em hotel, pousada, mas ele imagina aquele apartamentinho novinho, organizado, com tudo do bom e do melhor, bem mobiliado. Então, ele consegue vir com a família, ele consegue vir sozinho, consegue vir com a esposa, aproveita num prédio que também é o que a gente tá vendo dos produtos da J. Simões. O prédio tem tudo. Então o cara, poxa, uma área de coworking sensacional, o cara tem um espaço de academia bacana, uma área gourmet, o que mais? Então assim, é bem diferente da estrutura hoteleira, fora a privacidade. Você tem ali um self-service, uma coisa inteligente. Você diria que hoje, né, esse mercado a gente está falando agora aqui de apartamentos compactos em grandes centros, né? Tô puxando aqui para a nossa realidade, Fortaleza, né? Fortaleza, para quem não sabe, hoje é a quarta maior cidade do país em população. O pessoal de Natal não gosta muito, nem o pessoal de Recife, nem o pessoal de Salvador, mas a gente diz hoje que Fortaleza é a capital do Nordeste, né? Acho que uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, então puxou um turismo não só nacional como internacional muito grande, né? Fortaleza hoje é um hub
internacional. Hoje mesmo estava vindo para cá e parece que a TAP vai abrir mais 2 voos semanais para a Europa, para Fortaleza. Então hoje Fortaleza ela se tornou um hub, né, não só de turismo, mas principalmente de negócios. E aí eu te pergunto, dentro da tua operação, né, eu queria inclusive que você aproveitasse aqui o momento para explicar um pouco como é que funciona a operação da Carpe Diem nesses apartamentos compactos. A gente sabe que vocês começaram, vocês têm um recall muito grande de unidades, que vocês vocês continuam no mercado de segunda moradia, administrando propriedades de férias, né? Mas me explica um pouco mais. Como é que funciona hoje a tua operação de administração por temporada, tanto na operação de férias, como na operação de apartamentos compactos em grandes centros, né, urbanos? Show. A gente nasceu em 2018 e a gente começou o negócio em Natal, principalmente olhando casas mesmo, que aí vamos chamar de vacation, né? Esse é o mercado de férias. Ok, começamos com casa, pegamos a região de Pipa, começamos a trabalhar o litoral, eram as casas subutilizadas, porque o pessoal tem costume de veranear, usava a casa em janeiro, mas a casa ficava subutilizada no restante do ano. Então a gente teve muito início ali, um início muito forte nesse vacation. E com o passar do tempo, a gente foi começando a expandir as nossas presenças, né? Então, a gente veio para Fortaleza, Ceará, então a gente fecha Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife, respectivamente. Nessas capitais, assim, nesses estados, na verdade, a gente soma 700 unidades sobre administração. É muita coisa. Muita coisa. São 700 unidades. Hoje a empresa, mais de 20 mil reservas concluídas, mais de 100 mil hóspedes atendidos e 84 funcionários para essa operação, né? No comecinho agora que a gente está em 2024. E o que acontece? Hoje a gente tem um centro de operações que cuida da parte online da coisa, que é atender o hóspede, dar os primeiros suporte para ele, coletar o dado, enviar orientação de acesso para a portaria, validar CPF, documento. Tudo isso pode ser feito remoto, concorda? Então a gente concentra essa operação que toda pode ser online e remota, fica em Natal, que é o nosso quartel-general. E cada região tem o seu polo operacional. Então tem o polo de Cumbuco, tem o polo de Fortaleza, tem o polo do Porto das Dunas. Então você tem tipo um gerente regional para atender regional. Fortaleza. Então o mesmo gerente que opera Cumbuco, Porto das Dunas, não é o mesmo às vezes que vai operar aquele ali, Meireles Aldeota, Irins Torres, Cocó. A gente tem líderes operacionais que vão cuidar aqui de Fortaleza, do Ceará, e tem a operação da ponta, que é realmente a ponta mesmo. Estou te falando, é a limpeza, é nossa. Então a gente cuida da limpeza e da manutenção desses imóveis. E o engraçado é que você está falando isso, eu já tive algumas experiências no passado, e muita gente do mercado acha que o pessoal fala muito sobre PropTech, né? E acha que o mercado imobiliário, o mercado de real estate é só fazer um programazinho lá bonito, né? Ter um front-end legal, que tudo vai se resolver com um clique. A gente sabe, eu digo que eu sou cliente de vocês, e a gente sabe que a operação não é tão simples assim, né? Até para quem está pensando, de fato, às vezes fazer uma autogestão, né? E como é que funciona hoje, Samuel, assim, aproveitando aqui a oportunidade, como é que funciona hoje a operação de vocês em apartamentos compactos, né, em Fortaleza? Né? Vocês administram lá, a gente já tem unidades com vocês lá, tanto no J. Smart José Vilar, como no Vicente Leite. Como é que funciona essa operação hoje aqui em Fortaleza com a Carpe Diem? Tá, perfeito. O hóspede, ele tem uma jornada. Então, a jornada desse ciclo de vida desse hóspede é atendida ponto a ponto pela Carpe Diem. Então, imagina, resolveu viajar, precisa vir para Fortaleza, vai ter um evento, tem uma reunião, ele vai começar a procurar. Então, ele vai Google, ele vai Airbnb, ele vai Booking, coloca lá apartamento para alugar, já escolhe o bairro, coloca as datas e vai atrás. Nessa hora, os nossos anúncios estão à disposição dele nos principais portais, Airbnb, Booking. Uma outra coisa que o pessoal acha é que a Carpe Diem concorre com Airbnb e Booking. Não, na verdade, eles são os nossos maiores fornecedores, tá? Então, a gente cadastra e gera uma distribuição muito mais ampla do que se o proprietário estivesse fazendo por conta própria. Porque com a tecnologia, eu consigo sincronizar Booking, Airbnb, Decolar, o Google Vacation Rental. Então, eu junto vários portais, evito o overbooking. Você consegue literalmente capilarizar esse anúncio, né? Então o investidor que escolhe trabalhar com vocês, ele tem mais chances de ter uma rentabilidade melhor por conta da capilaridade desse anúncio. É uma bem maior distribuição do que se ele estivesse fazendo por conta própria. Então, quando a gente distribui em todos os portais, a tecnologia que a gente tem, aí é uma parte tech do negócio. O outro lado é a operação, peronomútil, então tech mesmo é a parte do escritório, onde a gente distribui em todos os portais,
Com isso, eu consigo aumentar em 40% o número de reservas, dependendo se ele tivesse fazendo, em comparação, se ele estivesse fazendo por conta própria. E como eu mostrei para você como a gente consegue aumentar em 10 a 15% o valor da diária. Justamente porque a gente responde na hora, a gente responde mais rápido, a gente está lá 24 horas, inclusive 24 horas por dia tem gente no escritório. Entendi. Então vocês são literalmente omnichannel, né? De E todos os 24/7. portais. E 24/7. Vocês são literalmente uma operadora, vamos chamar assim, hoteleira, que funciona 24 horas por dia de segunda a segunda. De segunda Segunda a segunda. Ou seja, a hora que o hóspede precisar de algum suporte, sei lá, o cara fez check-in, teve algum problema, faltou alguma coisa, ele tem alguém para falar. Ele tem alguém para falar. E o investidor, que aí é o seu cliente comprador do imóvel, qual que é o perfil dele? Poxa, o cara é investidor, o cara é da área jurídica, o cara é da área médica. Imagina. Então ele não teria tempo para ficar respondendo rápido, Airbnb, Booking, tirando dúvida desses hóspedes, não é na hora. Então, quando a gente tem esse processo, a gente consegue responder mais rápido, e quem responde mais rápido pega a reserva. Tá muito ligado isso. E como é que funciona hoje essa questão de precificação, né? Fazendo um paralelo aqui, você foi muito feliz com você falando isso. A gente sabe hoje, né, principalmente falando de Fortaleza hoje ela tem datas, né, hoje que a demanda aumenta absurdamente. Eu não sei se você... Eu digo que eu estava, como eu disse no começo, né? Esse ano a gente passou o Réveillon fora e estava lá na casa do Vacation Homes e a gente ficou assistindo o Réveillon pela televisão, né? Ficamos em casa, filho pequeno e tal. E a gente ficou assistindo o show aqui de Fortaleza pelo YouTube. E, cara... Lotada. Foi aquilo, cara. Cidade lotada. Cidade lotada. Eu acho que muitas vezes o cearense, principalmente o fortalezense, ele não tem percepção. Eu digo que eu converso muito com amigos meus que moraram aqui. Tem um grande amigo meu que morou durante muito tempo aqui em Fortaleza, fez faculdade comigo e hoje mora em São Paulo. E várias outras pessoas, né, de família e tal. Tias minhas que, quando voltam a Fortaleza, sei lá, se você pegasse Fortaleza de 10 anos, ou 10 ou 15 anos... Eu morei aqui em 2000 e 2001, morei em Fortaleza. Pronto. É outra cidade. É outra cidade. O que pra mim era longe, assim, realmente era uma coisa longe, hoje tá tudo ocupado, tá tudo preparado, tá diferente, tá bem bacana. Cidade tá grande. A cidade tá grande. E o mais interessante, às vezes o pessoal me pergunta, rapaz, será que tem tanta gente para tanto apartamento compacto? Eu digo, rapaz, são quase 4 milhões de pessoas, né? São a quarta cidade do Brasil, a quarta capital do Brasil, então é muita gente. Mas voltando ao assunto aqui do Réveillon, né, e do negócio da precificação, então, por exemplo, como é que funciona para você, até pensando aqui no cara que às vezes quer fazer a administração por conta própria, né, colocar às vezes um sobrinho, a mulher ou o filho para administrar lá o Airbnb, como é que funciona hoje para você ter essa precificação? Porque eu imagino que a diária de um apartamento, seja estúdio de 1 quarto ou 2 quartos, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, não seja a mesma em maio, né, que dezembro. Da mesma forma que julho, né, férias escolares, e de dezembro a janeiro, Fortaleza enche, e aí você vai ter aquele... Aí, obviamente, você vai ter uma demanda muito grande de turista nessas épocas, e o restante do ano, uma demanda de executivos, né? A gente... até falando um pouco até da nossa operação, o que a gente percebe é que a gente tem, às vezes, muitos executivos que vêm passar curtos períodos de tempo em Fortaleza e optam para ficar num J Smart em vez de ficar num hotel. Mas me explica aqui pra gente como é que funciona essa questão da precificação. É chute? É bola de cristal? Como é que a gente sabe o quanto cobrar por vamos chamar assim, Airbnb, por um short rental, da forma correta, vislumbrando ter rentabilidade melhor para o investidor? Show. Então, hoje, um dos maiores diferenciais da nossa empresa é o nosso setor de performance. Esse é um setor que cuida especificamente de precificar os imóveis e entender qualquer mínima variação. Daniel, você não imagina o que sai um edital de um concurso, de uma PM, por exemplo, ou uma polícia civil, ou um concurso da área de direito, mexe na ocupação da cidade. É na hora. Se você não acompanhar ali a publicação do edital e 6 horas da manhã, se não fizer as alterações, você perde a oportunidade. Então é muito dinâmico. Isso eu estou te falando um exemplo. Não estamos nem falando de Réveillon, né? Estamos falando de um concurso da cidade. Mas de cara, a gente já tem pelo menos 12 preços pré-cadastrados, que é a alta temporada do segundo semestre, essa parte que é dezembro. Eu tenho a baixa temporada do segundo, que é o segundo semestre, mas fora de temporada.
que é melhor que a do primeiro semestre, ou seja, chove menos, então a galera ainda viaja mais e tal. E aí os feriados, tá? Então todos os preços eles ficam pré-cadastrados e a gente tem base de dados que a gente adquire ou minera. Que é isso? É pegar tudo que tá lá no Airbnb, puxar e trazer para nossa base para a gente poder ver a precificação dos concorrentes, tá? Ou seja, tu tem literalmente um trader ali fazendo trade de diária. E diariamente. Ou seja, a gente baixa a ocupação dos imóveis, vê a ocupação de todos os imóveis, faz os ajustes que precisa fazer para mais ou para menos. Tem regiões, inclusive, que de última hora a gente aumenta a tarifa. É o contrário do que tá de última hora, tem regiões que a gente abaixa a tarifa. Então, tudo é uma ciência baseada em dados que o nosso time de performance, com base nos relatórios e nos algoritmos e na tecnologia, ou vai fazer manual, com ajuste fino de alguns imóveis, ou está rodando via dinâmica. Não, mas no final das contas, quem dita o preço, aí tem muito proprietário que fala pra gente, mas se meu apartamento não sair por R$500 a diária, eu não quero alugar. Fala, olha, você pode colocar por 500, eu vou lá cadastro, mas não vai sair, porque o seu vizinho do mesmo prédio, na mesma região, tá pagando 350. O que a gente vai fazer? Vai posicionar 349, vai ser o primeiro a sair ali, mas não sai a 500. Pode até acontecer do dia desses 500 para uma demanda dessa ir a 700 e você fazer um preço médio aqui a 300 e às vezes atingir o objetivo final. Então, assim, a gente fala muito com os proprietários que não é sobre a diária, é sobre uma fórmula, que é a diária média versus ocupação. Então, eu posso ter realmente uma diária de 500 e sair uma diária, ou eu posso também chegar no mesmo resultado fazendo essa fórmula de outro jeito, tendo 70% de ocupação a R$300, vejo o resultado. Então, assim, é outra coisa, não é bem... E a gente pede, o proprietário entende, a gente senta, explica que o mercado é dinâmico, o mercado dita o preço, o aquecimento do que tiver rolando de evento, tudo isso a gente está olhando. E sabe o que é o melhor? Porque, fala o proprietário, não tem interesse nenhum, a gente não queima diária. Para a gente é muito mais interessante vender no preço justo, preço caro, e até porque a gente só ganha quando aluga, né? Então a gente é comissionado, não tem o valor fixo mais a taxa de administração, é somente a taxa de administração. Então, assim, a gente tem que performar. Ou seja, você só ganha se tiver alugado, é isso? Se alugar. Então o proprietário não paga nada fixo. Mas também a gente sabe que não vale a pena fazer uma operação, queimar uma diária ou ir muito baixo, que a gente também ganha menos. Então, assim, tem que balancear. Porque você tem uma estrutura física lá, vamos falar um pouco sobre isso depois, para poder justificar essa operação. Então, você acaba tendo que, se esse imóvel não tem demanda, né, acaba não sendo um bom negócio para vocês. Acaba não sendo. Mas é óbvio que a gente tem que maximizar dentro dessa forma, pensando na rentabilidade daquele cliente comprador. Então a Carpedim, ela vem com uma solução para as incorporadoras e construtoras, como vocês da J. Simões, porque a gente na ponta lá faz a construtora, permite que a construtora consiga cumprir aquela promessa lá daquele ser um imóvel de rentabilidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu nunca acho que não. A gente não tem que ficar no que a gente é bom, no que a gente é especialista. Então, a construtora parceira vai lá, constrói, e muitas vezes a gente está junto, inclusive, para ajudar a construtora no insight de como tem que ser, o que está acontecendo, como é que é a área comum, o que é a tendência, o que são os equipamentos novos de encontro direto de São Paulo. A gente está lá vendo novidade. Né? Quando a gente vai para o Conecta, vai para os eventos, você quer ver as novidades, quer saber o que é tendência para trazer para cá. E aí eu falo, aqui na J. Simões é a empresa que foi reduziu o tempo entre a novidade do que a gente via lá em São Paulo para o mercado. Entendeu? Foi a que a gente viu mais rápida. Vai sair outros compactos em outras cidades que a gente tá vendo? Não. O primeiro disparado foram J. Simões. Na verdade, essa história, até que você já citou a J. Simões, essa história foi até interessante porque a gente começou a lançar compacto no final de 2019, começo de 2020. E a gente tinha alguns cases aqui em São Paulo, né? Várias construtoras fazendo isso. Só que uma das coisas que mais me impressionaram, na verdade... Por exemplo, a gente lançou, acho que no J. José Vilar, o conceito de live and work, né? More e trabalhe no mesmo local. E engraçado que isso, à época, ainda não tinha em São Paulo. Tanto que eu até lembro uma época que a gente fez o lançamento do J Smart Dom, que vamos entregar esse mês agora, se Deus quiser. Até eu lhe convido de antemão aqui para atender os nossos clientes lá que têm interesse na locação por temporada, que vocês são nossos parceiros lá. E eu lembro que no lançamento do J Smart Dom eu fiz uma live, estava meio de pandemia ainda na época, com o Buzarello.
E eu lembro que na época a gente conversando com o Vusarello, aí eu fui lá vender, explicar o negócio do Live and Work, ele virou assim, cara, que legal, como é que ninguém tinha pensado nisso, né? Como é que ninguém tinha pensado em você não só vender o apartamento compacto, mas você vender o apartamento compacto com o direito de uso, abre aspas, de uma sala comercial ou de um canto para ele trabalhar. Mas, por exemplo, essa ideia, na verdade, não veio nem de São Paulo. Eu acho que um tempo atrás eu tinha até postado, eu fui fazer, acho que no auge do WeWork, né? O Adam Newman lá, eu vou criticar aqui não, mas tem uns motivos dele. Mas a série é muito boa. A série é fantástica, acho que vale a pena você assistir. E realmente você tem que... Aquele negócio, nem tudo dá para copiar, mas tudo dá para você... Mas tudo dá para você puxar algo de valor. E na época eu estive em Nova York, em 2019, bem no lançamento do Hotmart Vicente Leite primeiro, que foi exatamente um pouco antes de lançar o Hotmart José Vilar, que eu visitei lá o WeLive. Que inclusive ele agora dizem que ele voltou, né? O Adam Newman, para fazer exatamente isso, apartamentos compactos em grandes centros e tal, isso nos Estados Unidos. E na época ele tinha lançado no Financial District, ele tinha feito um retrofit de um prédio comercial antigo, fez parte dele de coworkings e parte dele de moradia. E na época eu fui lá, até gravei lá na época, e eu achei isso fantástico, e trouxe essa ideia lá tanto pro José Vilar quanto pro Dom. E, cara, eu vou te dizer, assim, agora que a gente... Rapaz, a gente diz muito o seguinte, são as três áreas de lazer mais usadas de um empreendimento J. Simões tradicional, piscina, academia e tal. No J Smart, a gente vai pro quarto empreendimento entregue agora esse trimestre, já estamos com 8 lançados e vamos lançar mais 4. As áreas de lazer mais usadas são lavanderia, em primeiro, por incrível que pareça. O que muita gente na época diz, será que o pessoal vai lavar roupa fora de casa? A lavanderia hoje é o item mais utilizado na área de lazer, seguido do coworking e da academia. Academia que, em regra geral, é a primeira em qualquer outro prédio, é a terceira no J Smart. Então isso mostra muito, né, a capacidade, às vezes, do empreendedor de estar pensando antes do tempo. Porque quando a gente falava em coworking em 2019, 2018, ninguém tinha pensado como é que a pandemia ia afetar o mercado de trabalho, transformando hoje boa parte das empresas em trabalho híbrido. Então isso pega muito também no short rental, né? Ou seja, o cara que está buscando lá um apartamento para locação, né? Seja... até porque short rental, até para explicar o que é alocação por temporada, qualquer contrato abaixo de 90 dias, ou até 90 dias, não é isso? Exatamente. Então eu percebo, por exemplo, até acompanhando o perfil dos hóspedes, vamos chamá-los assim, né, dos inquilinos, que ele mudou muito esse perfil. Então é o cara, às vezes, é o executivo que prefere ficar num apartamento de 37 metros quadrados do que ficar num hotel, porque lá ele tem uma área de lazer, uma estrutura melhor. Né? Aí eu te pergunto, como é que é o mercado de Fortaleza? Quem é o perfil da pessoa que busca hoje um Airbnb, um short rental em Fortaleza? Cara, isso é muito legal, inclusive para o nosso investidor, para o seu investidor, porque como Fortaleza tem uma natureza mista. Ou seja, a semana a gente tem o executivo, que vem aqui segunda a quinta, terça a sexta, e aí quando ele tá ali saindo, a gente tem um mercado regional, tem um mercado de turismo local. E agora, por exemplo, com essa novidade aí da TAP, trazendo logo mais 2 voos, é muito bom, porque a gente passa até aquela diária de 7 dias. O apartamento já vem com uma reserva só, já se ocupa 7 ou 15 dias, 10 dias. O turismo internacional aqui é forte. Então, quando a gente tem um centro urbano como Fortaleza, e a gente está vendo isso acontecer, que tem o cara que vem para negócios, ocupa o meio de semana, pega uma diária mais em conta e deixa o finalzinho de semana para o turista. E a Carpe Diem corre lá, porque quando um sai, a gente já está limpando e o outro está entrando. Isso, eu não quero lhe colocar em maus lençóis, mas isso seria, assim, empiricamente, o apartamento de cidade, né? O apartamento você usou uma expressão, urbano. Né? O apartamento urbano, ele tem uma taxa de ocupação maior do que um apartamento de férias, um apartamento, por exemplo, Cumbuco, Porto das Dunas, etc. Por conta desse fator que ele é, como você mesmo usou, ele é híbrido, ele tem uma taxa de ocupação melhor ou são equivalentes?
ela tem uma taxa de ocupação de fato maior, e explico. Porque se a gente olhar isso de forma anualizada, tá? Ele tem uma taxa de ocupação maior, porque esse urbano, ele vai ter muitos meses ocupados por completo. Então, ele puxa a taxa para cima, sim. Tá? Aquele cara que não tá alugando só 2, 3, 4, 5 dias. É aquele cara que precisa fazer um trabalho na cidade e fecha aqui 2 meses, é isso? Ou o cara tá fazendo uma reforma no apartamento. Entendi. Ou o cara separou, tá precisando dar uma organizada na vida, passa 1 mês, passa 2. Então, brigou com a mulher, brigou com a sogra, botaram ele pra fora de casa. Ou acontece também do cara que casou, mas não recebeu ainda, e ele precisa de 1 mês ali antes de ficar no apartamento dele de fato. Então, isso é o urbano. Por quê? Porque no urbano, isso acontece, tá perto da escola, tá perto do trabalho. Então, ainda pode ser até o público local precisando de um espaço de forma provisória, e aí ele garante 100% de ocupação, ou 2 meses com 100% de ocupação, e na média, isso é o caso do 1104, tá? Eu ia te comentar, até corroborando com isso, vez ou outra, né? O pessoal sabe que a gente tem apartamento para alugar, com vocês principalmente, e aí, vez ou outra, um amigo meu me liga, disse, Daniel, cara, um amigo meu brigou com a mulher, é aquele caso, né, que eu te liguei, brigou com a mulher, tá precisando de um apartamento, aí ele precisa ir pra amanhã e tal, aí então outra pessoa, várias vezes aconteceu comigo. A Juliana, que trabalha com a gente, ela tava morando no Rio de Janeiro, tava se mudando pra cá, já tinha devolvido o apartamento daqui não tava pronto, me ligava, Daniel, pelo amor de Deus, me arranja. E pra minha surpresa, vocês sempre me atenderam muito bem, mas tipo assim, quase nunca tinha disponibilidade, porque tava quase sempre lotado, não é isso? Quase sempre lotado. Seu apartamento tem 16 meses com a gente, a ocupação de 86%. Ou seja, inclusive é um excelente caso lá da gente. Eu acho que é top 10 de ocupação com um mix legal de diária, tá? Então, assim, também tem essa. Quando você vai para um long stay, numa reserva de 30 dias, não é a conta do que seria 2 noites, tá? Vezes 30. No preço de 1 noite, num pacotezinho de 2 noites. Tem um fator lá de redução, né? Tem que ter, porque você precisa encaixar, mas mesmo assim... Você tem que compensar, né? Porque por mais que você estivesse cobrando R$500 a diária desse apartamento, você tem que fazer uma diária um pouco mais barata, porque considerando que esse cara tá 100% ocupado, né? Isso, sim, 30 dias. E para quem tá alugando, é uma comodidade de, poxa, sem burocracia, não precisa assinar contrato, não precisa botar... Assim, cartão de crédito? É cartão de crédito, é termo de serviço, né? Então, não preciso trocar conta de energia pro meu nome, não preciso ligar a internet. Então, assim, é mais caro do que se ele fosse alugar ali numa imobiliária um período, mas ele é zero dor de cabeça. Sentou, chegou, entrou, tá tudo pronto. O cara paga pela comodidade, né? O cara paga aquela diferença de você ir num atacadista fazer a compra do mês e você ir no mercadinho fica do lado da sua casa que você precisa comprar ali algo do dia a dia. Pontual. Então, seria justo dizer que a Carpe Diem hoje é uma solução não só de short stay, mas uma solução de comodidade para essas pessoas? É uma solução de comodidade. Inclusive, aí quando a gente fala do vacation, para até explorar aqui mais de forma rápida, nas casas, a gente tem uma casa em Rio Grande do Norte, por exemplo, que toda vez que a gente tem reserva nessa casa, a gente já deixa serviço de camareira, serviço de cozinheira, entrega as compras da pessoa, não só nessa casa. Essa casa especificamente, a gente faz muito isso, que é um perfil de área elevadíssima, então um perfil público... Diária de quanto? R$4.500, R$5.000 a diária. Ou seja, existe mercado de altíssimo padrão no short rental no Brasil. Quer uma curiosidade? Diga. A maior reserva que a gente fez na história foi R$265 mil por 6 noites. Poxa. Uma casa em Carneiros. Nossa. Ou seja, luxo, 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 luxo. E a Carpe Diem tá nesse espectro do que é o apartamento urbano de 200, 180, 210, R$250 a diária, a produtos de 10, 15 mil reais a diária. Entendeu? Ou seja, isso quer dizer, então, você deixou uma deixa aqui interessante, que o short rental, né, que o short stay, muita gente... Eu digo porque eu tinha essa visão no começo, né? Eu tinha essa visão de que o cara que estava buscando o short stay, o Airbnb, só para facilitar aqui para quem está nos assistindo, eram as pessoas querendo economia. Porque é mais barato do que o hotel, porque o hotel custa, sei lá, chutar aqui, R$400 a diária e esse Airbnb tá por R$300. Então eu tô R$100 aqui porque eu não vou tomar o café da manhã lá no local e tal. Mas não, o que você tá me dizendo então é que
Esse mercado de short stay, né, do estúdio, do apartamento de 1 quarto e 2 quartos, é o cara que está buscando não só a economia, ele está buscando experiência. Ele busca isso? experiência, ele quer chegar lá, ter o low touch, né, uma sensação de chegar, entrar, não falar com muita gente, o check-in já está pronto, ele quer pouca fricção no processo, ele quer entrar, ele quer usar tudo que os equipamentos que o prédio tem a oferecer, que às vezes é muito mais novo do que a solução da hotelaria, né? Então, você ir para um J Smart, você vai ver tudo, poxa, tudo perfeito, os apartamentos extremamente bem mobiliados, bem decorados. Ah, mas não tem café da manhã. Poxa, mas o cara tem uma cozinha completa, se quiser, uma padaria do lado, e ele não para, vai passear, vai trabalhar e tal, mas tá lá, se precisar tem a cozinha, se precisar tá lá a lavanderia também. E você falou uma coisa interessante, a gente estava falando aqui um pouco antes sobre isso, que não só o cara busca experiência, mas falando de Fortaleza especificamente, mas a gente vê hoje uma situação que a gente não resolve no curto prazo, né? Que o próprio crescimento do Airbnb eu não vou dizer que que é o diagnóstico disso, nem que é o sintoma, mas que ele é uma realidade. Hoje, eu acho que o Airbnb ele tem mais quartos de hotéis do que as grandes redes hoteleiras do mundo, né? E falando especificamente de Fortaleza, falando como, por exemplo, o fato do Réveillon desse ano, que foi um negócio muito grande, a nossa rede hoteleira, infelizmente, ela está bem sucateada, né? Você tem aí hotéis grandes, que outrora foram grandes 5 estrelas aqui em Fortaleza, que hoje você vai para lá, se você for comparar com um hotel mediano do exterior, não dá 2 estrelas, não dá 3. Até porque são operações caras. Às vezes não é nem responsabilidade do mercado, do proprietário, mas são operações caras. Fora isso, né, você tem ali, falando de beira-mar principalmente, o metro quadrado da beira-mar hoje, se o dono do hotel fizer a conta de quanto vale o terreno dele, de quanto vale o hotel que ele tem lá, tipo assim, o estímulo dele de reformar esse hotel hoje para aumentar a diária é zero, porque se ele considerar que ele pode... Tanto que a gente tem visto hoje 2 grandes efeitos. A gente tem visto hoje, em Fortaleza, hotéis sendo demolidos para se dar lugar a apartamentos de alto padrão. E você vê, não só aqui, mas principalmente fora, a gente tem parceiros também que, assim, muitos hotéis antigos, o Jorge San aqui em São Paulo, né, virou estúdio. Né? Por quê? Porque você consegue reduzir o custo de operação dele da hotelaria e virou Airbnb. Ou seja, a gente está vendo literalmente operações hoteleiras virando short stay, né? E a gente está vendo uma mudança comportamental muito grande na própria rede hoteleira, que hoje às vezes prefere fazer um hotel novo lá no interiorzinho, um hotel de charme lá no meu nome... que o Carmel tem muito, né? Uma rede hoteleira aqui de Fortaleza, até dar um grande abraço para o pessoal de lá. Eles fizeram um modelo realmente surreal, de altíssimo padrão, como você falou. Então, hoje, eu diria que nós estamos num momento muito curioso, né? Do turismo, inclusive, em Fortaleza, né? Não só o turismo, como turismo negócio, que a gente tem hoje pouca oferta de qualidade do mercado hoteleiro, né? E talvez a solução, né, para vamos dizer assim, para esse atendimento de hospedagem, ela seja no curto e médio prazo, e principalmente e também no longo prazo, essa mudança de cultura para que as pessoas realmente comecem a buscar o Airbnb. Tu vê esse cenário da mesma forma como eu vejo aqui e fora? Como é que tu pensa sobre isso? Concordo. Hoje o Airbnb tem aproximadamente 400 mil anúncios, tá, no Brasil. 400 mil anúncios, 350, 400 mil. E a gente tem visto essa residencialização da rede hoteleira justamente por conta dos custos, tá? Então, acho que, assim, bandeiras olham, hotéis olham, mas também olham o que pode ser com residencial, porque a quantidade de pessoas é reduzida em 75%. Hotel que é de 40 funcionários vira 10, se residencializar. Ou seja, se começar a operar no modelo do short stay que não precisa de limpeza diária, não se oferece, mas pode ser comprada pay-per-use. O cara paga por uso, né? O cara paga por uso. Se precisar. Se quiser, ele solicita. E vocês têm essa... Isso é uma coisa interessante. E até comparando, né? Vamos dizer assim, quando você tem uma operadora como é a Carpe Diem, seria justo dizer que, pagando, obviamente, ele teria quase a mesma experiência que ele teria num hotel
num J Smart administrado pela Carpedim, eu quero limpeza de 2 em 2 dias, quero... Que tipo de serviços a gente consegue agregar para esse hóspede, né, que mais se assemelhe a um quarto de hotel? Assim, desde da limpeza, que pode ser o pay-per-use, a dica de passeio, locação de veículo. Você também é um concierge, é isso? Só que ao invés de eu ter, como um hotel tem que ter um concierge por torre, meu concierge está lá em Natal 24/7 no headset pelo online. Entendi. Então eu consegue atender, fazer esse time de vendas atendendo toda a nossa base de clientes, mas a gente mantém um custo de operação mais baixo, diluído para todas as nossas operações. Interessante. Então os caras querem alocar carro... A economia compartilhada, né? Economia compartilhada, aproveitando as vantagens do ganho de escala do online, né? Entendi. Então, se o cara quer alocar carro, a gente consegue fazer locação de veículo também. Ele vai lá na Localiza e tira um carro já pela Carpedim. Ou seja, a gente faz a reserva para ele. Dentro da nossa, somos agência, como agência de viagens, a gente tem o nosso comissionamento, ele paga mais barato e a gente ainda ganha um pouquinho. Então, esses serviços que teoricamente você teria que ter um concierge local, a gente joga tudo isso para um online. Então ele tem o que ele precisar, desde a limpeza diária, se for numa casa, ele também consegue serviço de compra, cozinheiro, faxineira, banda, barman, churrasqueiro. Então, a depender da locação e do imóvel, ele tem diversos outros serviços. Então, assim, a gente, comparado com o modelo hoteleiro, a gente consegue reduzir o custo de operação jogando muita coisa para o online. E aí, deixando o hotel para lá e falando um pouquinho do condomínio, é uma grande vantagem, um serviço que a gente tem. Sabe qual é a vantagem? O serviço de gestão de contas para o proprietário. Isso é legal. Ou seja, o proprietário está locando o imóvel dele, a receita está com a gente. E o proprietário, investidor, no corre-corre, fala assim, cuida de tudo aí para mim. Então a gente, sabe qual que é o primeiro boleto que eu pago? O condomínio. Então, tu é um personal banker para esse cara. A gente faz uma gestão de contas para ele, eu pago o condomínio na inadimplência vem lá para baixo, porque o que eu preciso do condomínio? Condomínio funcionando bem. Entendi. Então, o condomínio, paga o condomínio, o síndico adora, solução completa para o proprietário, aquele cara investidor, o síndico satisfeito, tudo funcionando, inclusive posso pagar a internet, posso pagar a energia, posso pagar a IPTU, posso pagar... Ou seja, você faz... O que você está falando é o seguinte, você não faz simplesmente administrar a propriedade desse cara. Não faço simplesmente locar, às vezes acha que é só locar. É locar. O que você faz é uma gestão desse ativo. Podia dizer, então, que você é um mini fundo imobiliário, um por um, que você faz aquela gestão daquele ativo, você faz o recebimento, você faz o pagamento de contas, internet, condomínio, água, luz e tal. Obviamente com a sua taxa de administração, e no final o cliente é o seguinte, entrou 5, gastou 1, sobrou 4, e o cara recebe isso pingado na conta dele. Ou ele pode falar assim, já passa lá para a conta da J. Simões que eu já dei entrada em outra, e melhor ainda. É melhor ainda. Então, vou lhe passar meu Pix para você depositar. Deixa, eu já tenho. Entendi. Rapaz, é desse jeito, é o que o cara precisar. Ou seja, isso a gente faz. Então o que você está dizendo é o seguinte, a gente está realmente trazendo uma solução para o cara que está pensando em investir, que nesse caso é um investidor, né? De apartamentos urbanos, né, apartamentos inteligentes urbanos, para esse cara realmente comprar, não ter dor de cabeça, ter aquele rendimento na conta, né, esperar a valorização do ativo, que é outra coisa interessante, porque você consegue ter um delta, né, você consegue ter uma variação em relação à locação tradicional, que já é muito boa, falando de apartamentos compactos, mas você consegue ter um delta acima disso e o cara não precisa tomar de conta de nada. A preocupação do cara é receber o dinheiro na conta, é isso? Vamos supor que também chega uma hora que ele quer vender por questões de mercado ou de estratégia de vida financeira pessoal, ele quer vender o apartamento. Ele tem um produto performado. Isso é legal. Entendeu? Então, assim, ele tem a carteira, valor de reservas futuro na carteira. Ele não está vendendo um apartamento, não. ele tá vendendo uma posição financeira. Um negócio. Ele tem um calendário para frente, esse calendário tem valor. Entendi. Então, quando o argumento que ele vai repassar para o mercado secundário, ele vai revender o apartamento dele... Ele não está vendendo um apartamento, ele tá te vendendo um fluxo de caixa. O apartamento custa X mil reais, mas ele tem Y mil reais aqui, projetado futuro para receber nos próximos, 90, 120 dias e tal. Então esse cara já pode, de fato... Então o que você estava dizendo aqui, isso é interessante, é que o investidor, nesse caso, ele está vendendo mais do que um apartamento. Ele está vendendo ele está vendendo uma carteira, né, atrelada àquele imóvel, é isso? Agora também, se ele falar assim...
Não, mas o comprador vai querer usar o apartamento. Não tem nada não. Eu pego todas as reservas e distribuo nos outros imóveis. Então, não travo ele também não. Se ele quiser vender sem reservas, eu pego essa carteira e distribuo. Entendi. Porque o cara que alugou, sei lá, o 1104 vai para o 106. Vai para o 106. Entendi. Entendeu? Então, legal assim, isso aí. Facilita a vida, a gente distribui. Se ele quiser revender no mercado secundário com carteira, vai também. Falando em facilitar a vida, porque todo mundo gosta de não ter trabalho. Investidor principalmente. A gente fez ontem o lançamento do J Smart Visconde de Mauá, né? E até fazendo um merchan aqui. São apartamentos de 37, 50 e 56 metros, de 1 e 2 quartos, ali na Visconde de Mauá 2500, ao lado da Praça da Imprensa. E aí, aproveitando aqui o ensejo, até para fazer um merchan, né, que a gente fez ontem o lançamento do J Smart Visconde de Mauá, que são apartamentos de 1 e 2 quartos, né, de 37, 50 e 56, ali do lado da Praça da Imprensa, que também vai ter a parceria com a Carpe Diem. Aí eu te pergunto uma coisa. Na apresentação de ontem teve uma coisa que me chamou muita atenção e eu não tinha visto ainda a galera oferecer isso, que é a possibilidade de vocês fazerem a gestão da reforma do cliente. Então, o cara comprou um apartamento lá no J Smart Visconde de Mauá, ou José Vilar, ou Dom, ou Carolina, ou os próximos que vierem, se Deus quiser vai ver muito mais, até porque esse mercado, meu pai disse que esse mercado não tem fim. Papai, compra terreno. Land Bank, não tem problema. Não tem não, eu digo, o mercado de compacto não tem fim porque está sempre em crescimento e a oferta hoje, a oferta pode até crescer, mas a demanda é tão alta, a gente estava falando aqui, que ela é quase eterna. E aí eu te pergunto, vocês têm uma solução hoje para o investidor que de fato não tem... Não quer nem contratar o marceneiro? Pai, se ele não quiser nem receber as chaves, a gente recebe por ele, faz a vistoria, faz todas as medições e mobília o apartamento, que é a nossa solução chamada Carpe Decor. Legal. Então, o Carpe Decor tem projetos que já são com a máxima eficiência voltado para o short stay, com decoração totalmente aliada com o que a foto vai precisar para vender. Então, você já sabe o que o cliente quer, né? O hóspede quer, e você já faz o projeto pensado naquilo que você tem lá, o track record do cara, do que ele valoriza. Não, e aí eu vou te explicar. Presta atenção nessa parte aqui, que essa parte é técnica. A gente compra relatórios do Airbnb, do que acontece. A gente compra de empresas que extraem dados do Airbnb, tá? Um Big Data. Um Big Data. Então, nesse Big Data, a gente consegue saber quais filtros de seleção na busca o hóspede marca. Então, se ele marca micro-ondas, se ele marca Wi-Fi, se ele marca torradeira, cafeteira, sanduicheira, secador de cabelo, a gente sabe. E com base nesse comportamento do hóspede é que a gente faz o projeto do apartamento para que o apartamento tenha tudo, para que na hora do anúncio ser concluído, todas as caixinhas estão marcadas para aumentar a possibilidade daquele imóvel estar adequado com maior parcela de clientes. Então, no Carpe Decor, agora é a hora. Por exemplo, chegar no Dom ou no Carolina... Então, a gente junta os proprietários e aí faz a oferta do Carpe Decor. Por quê? Porque o imóvel fica padrão. Legal. Então, lembra na hora que eu falei que se eu precisar trocar a carteira, se eu precisar tirar os imóveis, as reservas de um imóvel para distribuir porque o cara quer vender, eu preciso jogar o cara no imóvel padrão, mesmo padrão de qualidade. Então, é ideal que se junte. E aí a gente faz o Carpe Decor para vários ao mesmo tempo, entrando na obra ligeiramente para tirar as medições, um pouquinho mais cedo para tirar as medições, deixa tudo pronto e o melhor, financia o cara com um fornecedor só. Entendi. Seja, ao invés dele sair catando prestador de serviço aqui e ali, vai para a loja de imóveis e tal, a gente faz tudo um contrato só e eu entrego o apartamento mobiliado. E o cara que, por exemplo, já tem um apartamento, vou fazer um caso até meu, o cara já tem um apartamento, tá com mobília fixa lá, tá legal o apartamento, mas tá precisando só daquele tapa de transformar aquele apartamento de locação tradicional num apartamento de locação de temporada. Por temporada. Dá para fazer também? Não, isso é o nosso fluxo normal. Todos os apartamentos que vão passar ou casas que vão passar pelo nosso funil recebem uma vistoria e sugestões de melhoria. Legal. E aí no processo ele dá uma paradinha em implementações de melhoria, daí ou o proprietário implementa ou a gente implementa. Então o que você está me dizendo é que aquele meu cliente lá, o João, se eu tiver um João, cliente lá no J Smart José Vilar, tá aqui o Samuel Capedinho, né? Para o cara tá lá, sei lá, por acaso a imobiliária não tá fazendo um bom serviço, ou o apartamento muitas vezes tá lá fechado. A gente já te contei ali fora que tem apartamentos fechados desses, porque o cara é tão patrimonialista que ele não colocou nada. Então, às vezes, esse cara já tem a mobiliazinha lá, tal, mas
poxa, eu tô a fim de fazer aqui um upgrade da minha rentabilidade, então ele pode contratar vocês para vocês fazerem esse banho de loja, vamos chamar assim, Sim. no apartamento e transformar esse apartamento num apartamento prime, vamos dizer assim, Com tudo que o com hóspede tudo que o quer. hóspede quer para poder fazer o short rental. Sim, a gente tem a listinha de o que precisa. A vistoria acontece presencialmente aqui em Fortaleza, inclusive temos um sócio, nossa operação tem um sócio aqui que é o Douglas. E o Douglas tem Matheus, Cauã, o pessoal da time de operação Um todo. abraço lá pro Douglas, gente boa. É demais. E aí ele vai no imóvel e verifica o que precisa fazer essas implementações de melhoria. Então esse banho de loja pode ser feito pela Carpe Diem ou pelo proprietário. Muitas vezes o proprietário fala, não, compra o que você precisar aí, a gente compra, lança o débito, o imóvel fica negativo e vai pagando com as reservas. Show de bola. Entendeu? Bacana, cara. Rapaz, foi um prazer. Estamos chegando aí ao final do nosso Passou rápido. tempo. Passou rápido. Rapaz, a conversa aqui, deixar aqui vai mais 2 vai, horas vai, aqui. vai. Cara, eu queria te agradecer profundamente, já lhe fazer o convite aqui para a entrega do JSmart Dom e do Carolina. Fazer um convite também aos nossos clientes que já compraram para vir conhecer o trabalho do pessoal da Carpe Diem, falar com eles, que eu acho assim, eu digo como cliente, então a gente está bastante satisfeito, né, dos nossos apartamentos administrados por eles. Queremos aí ampliar essa carteira também, até porque eu digo uma coisa que eu digo muito. Eu acredito tanto em JSmart que a gente, né, não só pessoa física como jurídica, a gente tem esses apartamentos para alocação, até para a gente poder entender, né, Perfeito. até para a gente viver o que o meu cliente está vivendo. Então, como a gente tem uma quantidade aí considerável de clientes investidores, os mesmos problemas que eles passam são os mesmos problemas que a gente passa. Então, a gente tem muita propriedade, às vezes, para conversar com o cliente e muitas vezes para explicar. Olha, está aqui meu apartamento, esse apartamento está rentabilizando 3 mil, 4 mil, deu 6 mil reais aqui por mês na alta temporada, está dando uma média, e eu posso dizer que a gente está muito satisfeito lá com o trabalho da Carpe Diem, talvez ampliar essa quantidade de apartamentos, e já de antemão lhe fazendo aqui o convite para participar lá da entrega do JSmart Dom e do JSmart Carolina Sucupira, e mais uma vez convidar aqui os clientes que já compraram, e principalmente, né, os clientes que ainda não adquiriram o seu JSmart, que conheçam os nossos produtos, conheçam os nossos parceiros. Se tiver alguma dúvida sobre como funciona essa operação, o pessoal da Carpe Diem está à sua disposição para tirar essas dúvidas, e a nossa equipe da J. Simões também. Eu queria agradecer, falar suas últimas palavras aí. Valeu, Daniel. Fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sei que para mim é pioneiro, um cara inovador, jovem, uma geração fazendo acontecer aí no mercado da construção civil. E a gente, assim, podendo ajudar com a tecnologia, o que a gente puder estar aí com dados, com informação, com know-how, com quantidade de imóveis, de book que a gente vê também, acho que a gente tem muito a agregar. Então a gente sempre está próximo de construtoras e incorporadoras, e a J. Simões, sim, de fato é um parceiro-chave. E eu queria também agradecer vocês que acompanharam o podcast e deixar as nossas redes sociais, @carpediem.homes e @gondimsamuel. Só qualquer dúvida, dá uma entrada lá no site, no nosso Instagram, no link na bio, tem como chegar no nosso comercial, como chegar no financeiro. O time atende muito rápido e analisa todo e qualquer imóvel com as proposições de melhoria sem compromisso, tá? Show de Então isso bola. é bacana para os clientes de vocês, porque precisar a gente tá aqui. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Até a próxima.